Fala pessoal, Davi Fico aqui, seja bem-vindo ao canal, mais um dos nossos vídeos. Hoje nós estamos iniciando uma nova série no canal aqui que vai ser o da Igreja Centrada do Timothy Keller, impresso pela editora Vida Nova. Eu queria convidar você para a gente estar estudando o livro junto, tá? Eu vou deixar os links para você, se você tiver interesse, adquirir o livro, tá? O livro vai falar a respeito... Eu estou muito empolgado com esse livro. Ganhei ele da minha filha, estava esperando bastante. Ganhei ele da minha filha de presente. Chegou o livro. E com certeza, assim, o Timothy Keller, ele é um exemplo. Ele e o ministério dele, da Redeemer, lá em Nova York. Eu tenho acompanhado um pouquinho o ministério dele. E ele tem sido um exemplo de um implantador de igreja, ou plantador de igreja, porque a ideia de igreja é que ela não é uma instituição comercial, né? A igreja é um organismo vivo, que está sempre em movimento, sempre crescendo, sempre amadurecendo. E com certeza a Redeemer e o Timothy Keller, eles são exemplos de como sim plantar uma igreja nos grandes centros urbanos. E o interessante do livro é que ele vai trazendo um equilíbrio de como se implanta uma igreja sem cair no erro da supercontextualização do evangelho e da subcontextualização do evangelho também. Então olha que interessante, ele vai colocar 3 pilares no livro, que são evangelho, cidade e movimento. Onde ele vai, a primeira declaração, que é a centralidade do evangelho, ele vai dizer assim: o evangelho da graça de Jesus Cristo muda todas as coisas, desde o coração do homem até o mundo inteiro, o que inclui também nossa comunidade. Ele transforma completamente o conteúdo, o tom e a estratégia de tudo o que fazemos. Centralidade da cidade. Cada vez mais os grandes centros urbanos influenciam a nossa cultura global e impactam nossa forma de executar o ministério. Adotando uma maneira positiva de enxergar a cultura, aprendemos a afirmar que, para o ministério que brota do Evangelho, as cidades são lugares maravilhosos e estratégicos e ainda com grandes oportunidades de serviço. Centralidade do movimento. Em vez de criar sua própria tribo, isso aqui é muito interessante, buscamos, guiados pelo Espírito Santo, a prosperidade e a paz da nossa comunidade. Então eu quero convidar você, vem comigo. Hoje o nosso vídeo vai ser o vídeo de introdução, a gente vai passar pela introdução do livro e depois nós vamos estar criando uma série de capítulo a capítulo, estudando todos os conceitos do livro, beleza? Então vamos iniciar pela introdução. Vamos iniciar pelo começo, é claro, não dá pra gente iniciar pelo fim. Então vamos lá. Antes da gente entrar no estudo, queria pedir o seu apoio em curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Posso contar com isso? Então vamos lá. A introdução do livro, ele vai estar colocando como visão teológica da Igreja Centrada, e o primeiro tópico dentro dessa introdução vai ser o sucesso, fidelidade ou frutos. Onde Keller vai discorrer a respeito de sucesso, que a ideia de sucesso foi tomada por uma ideia teológica de que os números, a quantidade de pessoas, a quantidade de membros de uma igreja é igual ao sucesso. E aí ele vai trazer a ideia de que ministros que consigam criar uma experiência de poder, onde as ministrações são cativantes, as palavras, palavras cativantes, empolgantes, de autoajuda, músicas que façam as pessoas se sentirem bem, todos esses elementos, o ministro conseguir criar essa experiência de poder dentro da igreja, ele vai conseguir uma quantidade grande de membros.
A outra ideia que ele vai estar falando é a respeito da fidelidade. Que essa ideia da fidelidade vai tentar fazer um contraponto, porém nós precisamos tomar cuidado com esse pensamento, ela vai tentar fazer um contraponto a esse tipo de pensamento teológico de que números são iguais a sucesso. Porque ele vai dizer, olha, então nós não precisamos ter números, apenas se nós tivermos um ministro que seja fiel, que tenha boas intenções, é o suficiente para essa igreja. Então, pastores que tentam criar experiências de poder não, mas ministros que sejam fiéis, sim. E Keller também não vai estar reforçando essa ideia da fidelidade, não. Mais pra frente ele vai discorrer o porquê. E aí ele vai trazer uma citação de Spurgeon, onde Spurgeon ele vai dizer o seguinte, só um trecho daquilo que Spurgeon fala em um dos seus livros. Ele tem recebido na sua inscrição para novos ministros e pastores, ele tem recebido homens com enorme paixão, porém que pisoteiam e golpeiam a Bíblia, mas sem nenhum resultado. São sinceros, absolutamente sinceros, com um labor imenso, do tipo mais penoso, mas nada resulta desse esforço. Portanto, normalmente tenho rejeitado suas inscrições. Então, Keller vai dizer que Spurgeon, de forma nenhuma, ele está ridicularizando esses homens, nem a boa vontade deles, porém, vai dizer que fidelidade não é suficiente. E, por último, ele vai terminar dizendo que a ideia do fruto, e aí ele chega ao ponto do fruto, que a ideia do fruto é que o fruto, ele é provido por Deus. O crescimento, o amadurecimento dessa igreja que está sendo plantada, seja ela qual for, se não tiver o tratamento da parte de Deus, todo o trabalho do agricultor, e aí ele vai comparar os ministros, ele vai nos comparar a agricultores, ele vai falar assim, olha, se não tiver o crescimento dado por Deus, se nós não estivermos enxertados em Deus, essa grande lavoura, essa coisa vai morrer. Então não adianta, então nem o sucesso, nem a fidelidade, elas vão ser suficientes se o fruto não vier da parte de Deus. Então aqui Keller, ele vai começar a desconstruir a ideia dos modelos. O modelo que às vezes está na nossa cabeça, esse é o modelo correto, esse é o modelo que vai dar fruto. Não, o fruto vem de quem? O fruto vem do Senhor. Por isso que ele vai estar comparando, ele vai estar falando do solo. Então o solo precisa ser bom. Lembra da parábola do semeador? Então aqui Keller vai estar trazendo essa ideia do solo. Um solo bom vai dar bons frutos. Trabalhado pelo Senhor, vindo do Senhor, é isso que vai dar bons frutos. Próximo tópico vai ser o segredo dos frutos da Redeemer. Então Keller ele vai estar falando um pouco a respeito da experiência que ele teve como professor no seminário lá da Westminster. Então ele vai falar que foi por volta dos anos 80. Então ele teve a oportunidade de estudar bastante o que é o ministério, como funciona o ministério de pastorado. Mas lá por 89 mais ou menos, aqui ele vai falar que em 89 ele se mudou com a família dele para Nova York, onde eles iniciaram todo esse projeto da Redeemer, já com essa ideia de igreja centrada, uma igreja baseada, centrada no Evangelho. E com o passar do tempo, a igreja começou a dar muitos frutos. E as pessoas foram para lá para tentar entender, tentar copiar o modelo de Keller. Keller, inicialmente, ele até cria curso, uma espécie de seminário para estar tentando passar a ideia do que ele está fazendo ali para outros ministros. Porém, ele começou a perceber de que a única coisa que as pessoas estavam interessadas ali eram nos frutos. Olha, eu quero saber como que você está dando tanto fruto. Então as pessoas estavam sempre querendo saber o sucesso de Keller. Olha, como que você está querendo ter sucesso? E ele vai falar que isso é um erro, porque a ideia não
a ideia do modelo que ele estava trabalhando ali não estava baseado em algum tipo de modalidade de ministério. Então ele vai falar também a respeito de por exemplo, ele não... E isso ele está dando o exemplo de alguns movimentos que ele viu passando ao longo do tempo. Então ele falou assim, olha, não era um modelo onde você abre um galpão e você se senta num banquinho e ali você fica parecendo um pastor descolado, ou não, também não tinha nada a ver com você passar um videoclipe dentro da sua igreja para estar pregando o evangelho, ou estar colocando algum tipo de música rock, ou músicas modernas, músicas clássicas. Então ele vai falar que as pessoas estavam tentando buscar modelos de implantar igreja nesse sentido. E Keller vai dizer que o que era impressionante naquilo que ele estava fazendo é que mesmo ele plantando uma igreja que era considerada tradicional, ele disse que a quantidade de jovens modernos, aquele tipo de jovem mais moderno, que tem o cabelo colorido ou que usa piercing, tatuagem, diz que eles conseguiam atrair esse tipo de jovem, mesmo ele sendo uma igreja considerada uma igreja tradicional, digamos assim. Então as pessoas perguntavam para ele, olha, Keller, será que é porque você faz citações da literatura secular ou de filmes das secularidades? E ele continuava afirmando que não. E aí ele vai trazer o segredo dos frutos que eles estavam experimentando. Ele vai fechar esse tópico dizendo assim: a centralidade do evangelho era aquilo que trazia os frutos para a igreja que ele havia implantado. E aí, sobre a centralidade no evangelho, ele vai trazer a seguinte declaração: não era tão importante que os observadores compreendessem a nossa vertente ministerial em particular, mas sim que entendesse como chegamos à modalidade que usamos em nossa igreja. Pensamos muito seriamente sobre o caráter e as implicações do evangelho e depois muito seriamente também sobre a cultura da cidade de Nova York, sobre a suscetibilidade tanto de cristãos quanto de não cristãos em nosso meio e sobre os contornos emocionais e intelectuais do centro cultural e financeiro da cidade. Então ele vai dizer que pensar o evangelho de uma forma profunda, observando essa suscetibilidade tanto dos cristãos quanto dos não cristãos, foi o start para que os frutos começassem a aparecer ali na Redeemer. Hardware, middleware e software. Keller vai estar trazendo uma visão sobre TI, e é muito interessante que eu, como desenvolvedor de software, como engenheiro de software, achei muito interessante ele trazer essa visão, aonde ele vai comparar o hardware como as doutrinas que nós temos que ter, que precisam ser firmes e imutáveis. Por isso ele vai falar de hardware, né? A parte dura do computador, ou seja, a parte física do computador. Então ele vai trazer a ideia de doutrinas como sendo algo físico na vida do cristão e na vida da igreja. Software, ele vai estar trazendo a ideia dos programas ministeriais ou sociais, qualquer tipo de programa que a igreja ela venha a ter e a desenvolver. E aí ele vai falar assim, olha, só que tem que ter uma camada no meio disso tudo, que é o middleware. O middleware, ele é uma camada de software que vai fazer a comunicação entre a parte dura do computador, a parte física e a parte suave do computador, de software que vão ser responsáveis pelos comandos. Então vai haver uma parte de middleware, uma parte do meio, que vai fazer essa comunicação entre essas duas partes importantes que uma instituição precisa ter, só que ele vai chamar o middleware de
visão teológica. E a visão teológica, ela precisa estar preparada para conversar com a parte cultural do centro em que essa igreja ela precisa estar, do centro onde essa igreja está sendo implantada. Então, a nossa igreja como um todo, ela vai precisar aprender a conversar com a cultura e aprender que ela possui a responsabilidade de redimir também a cultura. Então, Keller vai estar trazendo essa visão, e é uma visão muito interessante a esse respeito. E a visão teológica de uma igreja, ela vai ser muito importante, porque é ela, basicamente, que possui a responsabilidade de levar todo o conselho de Deus para a sociedade que ela está inserida, para a cultura que ela está inserida. Ela não pode, aquilo que nós inicialmente nós falamos, ela não pode subcontextualizar, ela não pode supercontextualizar, mas ela também não pode subcontextualizar, ela não pode se esconder da cultura. Ela precisa entender que ela tem a responsabilidade de trazer o conselho de Deus para aquele lugar. Por isso que eles vão falar, por isso que Keller vai falar aqui a respeito da visão teológica, que teologia não é a respeito de você falar. E isso é um cuidado que nós temos que ter, porque nós, como teólogos, às vezes nós temos nós somos tentados a dominar a conversa. E Keller vai dizer que não. Uma boa estrutura teológica é a capacidade que o teólogo, o ministro, o pastor, ele tem de ouvir a Deus, ouvir da parte de Deus, receber da parte de Deus. Então, é uma conversa onde você ouve, você entende qual é a vontade de Deus. Então, aí você trabalha toda a sua visão teológica ouvindo primeiro, ouvindo mais do que falando. A minha esposa, ela costumava dizer o seguinte, ela aprendeu isso com o pai dela, ela dizia assim, que nós temos 2 orelhas e uma boca, e isso quer dizer o quê? Precisamos ouvir mais e falar menos. Então a ideia que Keller vai estar trazendo aqui é justamente essa. Olha, não caiam na tentação de tentar dominar a conversa teológica com seus dogmas, conceitos e preceitos, mas sim ouvindo da parte de Deus, entendendo da parte de Deus, para que então agora essa instituição, esse corpo, essa igreja, ela possa trazer todo o bom conselho da palavra do evangelho para a sociedade, para a cultura. Por que um livro inteiro sobre visão teológica? Então o próximo tópico já começa com essa pergunta, já é essa pergunta. E Keller ele vai trazer a preocupação em dizer o seguinte, que todo o livro é uma base teológica, uma visão teológica saudável, para que você não precise copiar um modelo. Então ele vai ter essa preocupação por todo o livro em dizer o seguinte, olha, a igreja centrada, Ministério Redeemer, não é um modelo para que você pegue e aplique na sua igreja. Então, ele teve o cuidado de trazer uma visão teológica saudável para nos influenciar com essa visão teológica saudável, para que a gente não tente copiar modelos, o modelo que ele implantou em Nova York. Então, ele vai estar trazendo 3 tópicos, tá? Com o visão teológica ressaltado, onde o primeiro tópico é o que fazer, como enxergar e em que crer. O que fazer? Com que modalidade o evangelho é expresso em certa igreja, de certa comunidade, em determinada época. Visão teológica é uma reafirmação fiel do evangelho com implicações valiosas para a vida, para o ministério, para a missão, em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Em que crer? Em verdades eternas da Bíblia a respeito de Deus, de nosso relacionamento com Ele e de seus propósitos no mundo. Então, ou seja, não vamos copiar um modelo, mas nós vamos no que fazer,
como enxergar e em que crer, uma visão teológica saudável e um relacionamento individual com Deus. Então, a partir dessa base, nós vamos estar conseguindo implantar um ministério saudável. E aí ele vai estar dizendo, o primeiro ponto aqui, olha, a visão teológica é custosa, mas necessária aos pastores. Ou seja, estudar a palavra, relacionar-se com a palavra não é algo fácil, é algo custoso. Demanda tempo, demanda esforço, demanda paixão. Então, o ministro ele precisa estar disposto a isso. Essa é a primeira coisa. Ela é transferível e adaptável. Então, a partir do momento que você prega o evangelho e você ensina uma visão teológica saudável para as pessoas, você já transferiu aquilo que é suficiente para que ela possa seguir a vida cristã dela. Vai montar um ministério, uma célula e etc e tal. Por isso que ela é transferível, não como um modelo a ser copiado, mas como verdades a serem entendidas, aceitas, relacionamento com Deus sendo desenvolvido, então aquela pessoa, então você conseguiu transferir aquilo de forma saudável. E tem um alcance para além das igrejas. Então a gente não estamos fechados em nós mesmos. Aonde nós formos, essa nossa cosmovisão cristã vai conosco e vai impactar e mexer com as pessoas. E aí, pessoal, nós vamos fechar por aqui no tópico de igreja centrada, porque depois ele vai falar a respeito do compromisso da igreja centrada e do equilíbrio dos 3 eixos. Só que o que eu quero fazer? Como ele vai dividir o livro nesses 3 eixos, por isso que a gente vai encerrar por aqui. Porque nos próximos capítulos nós vamos falar primeiro do eixo do evangelho, o eixo da cidade e o eixo do movimento. Então nós vamos encerrando por aqui essa introdução, só com a ideia de que Keller então ele vai demonstrar essa preocupação de não criar um modelo, ou por exemplo é o G12, um modelo de células para você criar uma igreja e aquilo vira um tijolo. A igreja ela não é feita de tijolos que se encaixam, ela é feita de pedras vivas e pedras, o encaixe delas é um pouco mais trabalhoso do que tijolo, por isso que não é um padrão, não é um modelo. Cada igreja vai ter sua personalidade, cada igreja vai ter o seu próprio DNA e Keller vai prezar bastante isso aqui. Então, para os próximos capítulos, nós vamos falar de evangelho, vão ter algumas partes, então, a primeira parte que é o evangelho, ele vai ser dividido assim, a primeira parte, teologia a partir do evangelho, segunda parte, renovação pelo evangelho. Aí o módulo cidade, que vai ser a terceira parte, contextualização do evangelho, quarta parte, visão para a cidade, quinta parte, engajamento cultural. E o último módulo, ele vai chamar de movimento, onde será a sexta parte, comunidade missional, sétima parte, ministério integrativo, oitava parte, dinâmica do movimento. Espero que vocês tenham gostado da introdução. Quero convidar você novamente a estar participando desse estudo, desse livro, comigo, que vai ser uma bênção, Igreja Centrada, do Timothy Keller. O livro já está me encantando demais, estou muito empolgado e eu quero convidar você, mano. Toda semana, então, eu vou tentar soltar um vídeo falando a respeito desses assuntos que nós falamos aqui. Deus abençoe, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Até a próxima.